Irmãos, antes de nós irmos aqui para a leitura bíblica, eu quero que os irmãos prestem atenção sobre uma observação que eu vou fazer aqui. Devido aos fatos que estão ocorrendo em nosso país e no mundo afora, os irmãos sabem que houve um assassinato público, de uma pessoa pública também nos Estados Unidos. E este rapaz falecido aí, que foi assassinado, era um cristão. E independente se ele era ativista por causa do seu trabalho político, isso não, para mim é relevante, porque nos Estados Unidos uma pessoa que ela tem liberdade de expressão, liberdade de falar, e realmente eu já acompanhava algumas coisas, alguns vídeos dele, para aprimorar também alguns argumentos contra essa ideologia nefasta, satânica, maligna, que está dominando o mundo hoje. Então, quando veio ali aquelas notícias, eu fiquei realmente assim indignado, e até mesmo, como disse o Eduardo para mim, parecia que era alguém da nossa família que estava sendo brutalmente assassinado daquela forma. Bom, isso não é novidade. Jesus Cristo, ele falou sobre isto, embora o contexto não seja político. Jesus falou que eles vão fazer isso com todos os cristãos que defenderem a fé evangélica. Hoje em dia, eles estão fazendo com a desculpa da ideologia. A ideologia política é apenas um pretexto para que eles cometam esses assassinatos assim. E, obviamente, que as pessoas vão fingir, que estão surpresas, mas a realidade é que este mundo, ele já está colocando os tapetes para o anticristo chegar. E quando o anticristo chegar, não vai ser mais por questões políticas, Porque algum cristão hoje pode dizer assim: mas ele fez isso porque estava envolvido na política. Mas nos Estados Unidos a pessoa tem liberdade para expressar. Tanto é que eles vão às portas de faculdade para debater, Ele fazia lá caixa de som, microfone, dava um microfone para a pessoa. Não só ele que faz isso, Tem aqueles pregadores também do evangelho, que são apologetas. Eles fazem isso, eles defendem a fé, colocam o microfone para as pessoas debaterem com ele sobre ateísmo, sobre ciência, sobre um monte de coisa. Não é só na questão política, entende? Mas onde eu quero chegar com os irmãos? Eu quero chegar no seguinte: quando uma pessoa ela é assassinada por causa que ela pensa conforme a Bíblia, isto já é o caminho do anticristo. Porque as pessoas pensam que têm licença para matar aqueles que pensam ou que defendem o que a Bíblia defende. Agora não estou mais falando da política, estou falando da Bíblia. Defender o que a Bíblia diz se tornou uma ameaça para a vida do cristão. E o inimigo, ele quer nos calar por causa do medo. Então, quem tem medo de morrer, quem tem medo de tiro, quem tem medo de assassinato, mesmo cristão, vai ter que se calar. E os que não têm medo não vão se calar. Eles vão continuar falando, porque o evangelho é mais precioso que a nossa vida. O evangelho é mais precioso que a nossa vida. Agora veja bem, se uma pessoa faz isto com alguém que defende princípios bíblicos, por causa da política, qual que é a diferença dessa pessoa fazer a mesma coisa com alguém que defende princípios bíblicos por causa de Cristo? Não tem diferença. A desculpa hoje é porque é política. É uma desculpa, que até crentes estão aí caindo nessa. Crentes estão dizendo assim: não, mas ele procurou aquilo lá. Não. Ele defendia valores. Tudo bem que esses valores eram sociais,
eram valores políticos, mas incluía valores bíblicos e religiosos. E aí você pode dizer, não, mas a pessoa era uma pessoa violenta por causa também da ideologia, tá? Mas o que vai diferenciar quando você estiver defendendo só a Bíblia? Sem valores políticos, sem valores sociais, somente a Bíblia. Você acha que não vão fazer isso? Agora, um segundo, é isso que eu quero dizer. Vai chegar nesse ponto em que a política não vai ser mais a desculpa. É isso que eu quero dizer. Eles vão fazer a mesma coisa por causa do Evangelho, sem ter a desculpa política. E os cristãos vão ter que calar suas bocas, os medrosos. E a palavra diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que os medrosos ficarão de fora. Os medrosos ficarão de fora. A outra coisa que eu quero dizer, para parar aqui, para a gente entrar na pregação, é as pessoas que celebram esse assassinato. Muitas pessoas celebram, já vai tarde, foi bom para as filhas, sabe? Esse tipo de comentário, e diz assim, fulano e cicrano deveriam ter o mesmo destino, né? Referindo-se, por exemplo, ao ministro do STF, Luiz Fux, porque divergiu o seu voto da primeira turma no julgamento. Então os comentários vieram assim, também com desejos, com ensejos de morte, de assassinato para o ministro. E também um deputado mineiro, um deputado federal mineiro. Eles defenderam a mesma coisa. E celebraram o assassinato deste homem público lá dos Estados Unidos, Charlie Kirk. Então eu pergunto para os irmãos, está ou não está cumprindo o Apocalipse capítulo 11? Que diz que quando a besta matar as duas testemunhas, todas as cidades farão festa, festejarão a morte delas. E tem gente ainda achando que as duas testemunhas é Enoque e Elias, ô João. Ainda tem gente achando que as duas testemunhas é Moisés e Elias e Enoque e não sei quem. As duas testemunhas é a igreja, irmãos. Preste atenção na vida. Acorda. As duas testemunhas são a igreja. No seu duplo papel, como disse o anjo para João em Apocalipse 11. As duas oliveiras que estão diante do castiçal de Deus. Quem são essas duas oliveiras? Você só descobre se você ler a Bíblia. Se você for lá no Velho Testamento, em Zacarias capítulo 4, você vai ver quem são as duas oliveiras. O rei e o sacerdote. No Antigo Testamento tinha um rei e tinha um sacerdote. Mas no Novo Testamento, quem é que são os reis e sacerdotes? No próprio Apocalipse, capítulo 1, verso 5 e 6. Quem são? No capítulo 5, verso 9 e 10. Quem são? Aqueles que o Senhor comprou com seu sangue de toda tribo, língua, raça e nação, fez para o Senhor seu Deus, reis e sacerdotes. Esses são as duas testemunhas que a besta, o anticristo, irá matar, cujo sistema já está matando, porque o sistema, esse sistema aí, lá no Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18, é a grande Babilônia. A grande meretriz, o sistema já está matando, antes do anticristo aparecer. O anticristo é a besta do capítulo 13. O anticristo é a besta. Antes do anticristo aparecer, a grande Babilônia já está fazendo o serviço dele. E as pessoas já estão aplaudindo e festejando. E em João 16, versículo 2, Jesus Cristo falou para os seus discípulos, chegará o tempo em que, quando alguém vos matar, julgará estar prestando um serviço a Deus. Vai ter gente matando crente e achando que está fazendo um favor para Deus. Não brinque com isso, irmão. Não brinque com isso. Defenda a Bíblia. Defenda a palavra de Deus até sua morte. Não critique estas pessoas que fazem isso no meio político. Não critique, porque eles têm coragem. Eles têm coragem de enfrentar isso no meio político, onde o assassinato é algo iminente. A qualquer hora pode acontecer. Agora você acha que vai ficar só naquele âmbito? Não. Vai chegar o momento em que o assassinato de quem defende a Bíblia vai ser iminente em qualquer lugar, não só na política. Então cuide. Cuide, que eu quero dizer é, cria coragem. Cria coragem.
e abandone este pensamento nefasto, satânico e maligno que vem dessas ideologias desgraçadas do inferno. Abandone isso em nome de Jesus. Uma pessoa veio me perguntar: Deus é de direita, de esquerda? Eu falei: Deus é soberano. Deus é soberano. Ele usa a direita, usa a esquerda, usa o pé, usa a unha, usa o diabo. Deus usa quem quer que seja para cumprir os seus planos e os seus propósitos. Deus é soberano. E a igreja é o povo do Deus soberano. Era isso que eu queria dizer, mas vamos lá.